Boa noite a todos. Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Estamos aqui, como fazemos todas as terças-feiras, para trazer uma mensagem de vida, uma mensagem de reflexão, uma mensagem que nos dá a oportunidade de nos colocar diante da presença desse Deus vivo e maravilhoso a quem servimos. Aqui quem vos fala é o pastor Felipe Gibara, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, Rio de Janeiro. Então, acabamos de romper o ano, 2022 ficou para trás, e agora estamos no início de 2023. Essa é a primeira terça-feira, e estamos aproveitando essa oportunidade para trazer a palavra de Deus. Amém? Então, que você tenha um ano abençoado, que você tenha um ano de vida, um ano onde você possa ver o mover de Deus sobre a sua vida. No final do ano, nós trouxemos uma mensagem para os irmãos, dizendo o seguinte: como nós devemos iniciar a nossa vida em todas as áreas, em todas as situações que temos que enfrentar. Como? Bem, uma das respostas mais importante e mais bem-sucedida que nós vimos na Bíblia Sagrada é a história do rei Salomão com Deus. Quando Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão era um jovem, e pediu a Deus sabedoria. E Deus respondeu para Salomão: como você não me pediu ouro, riqueza e até mesmo a derrota dos seus inimigos, e você vai ser contemplado com todas essas coisas. E você vai ter uma sabedoria como jamais homem algum nesta terra teve, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero pedir a você e a mim, que nós possamos iniciar esse ano com sabedoria, pedindo sempre a Deus sabedoria. E com certeza será um ano abençoado. Amém? Então, hoje nós trouxemos uma palavra no livro de Ezequias, capítulo 37. Ezequias, capítulo 37. Nós podemos ler, vamos ler o versículo primeiro e depois, salteadamente, vamos ler outros versículos, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor: assim que o rei Ezequias tomou conhecimento disto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de indignação e dirigiu-se ao templo do Senhor e apresentou a carta. Amém? Então, assim que o rei Ezequias tomou conhecimento disto, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco em sinal de indignação e dirigiu-se ao templo do Senhor e apresentou a carta. Bem, nós estamos diante de um episódio, no capítulo 36, do capítulo 37, do rei Senaqueribe, o rei da Síria, que estava praticamente dominando o mundo daquela época, com grandes guerras, com grandes batalhas e se saindo vencedor em todas elas. E agora ele manda mensageiros para Judá, aonde fica Jerusalém. Ele invadiu Judá, dominou praticamente todas as pequenas cidades e foi à capital do reino, que era Jerusalém. E quando ele chega, os seus comandantes chegam ali diante de Jerusalém, o rei Ezequias envia mensageiros para conversar com eles. Escrivão, aqueles que dominavam a parte executiva do palácio, do governo. E aí
aqueles generais começaram a afrontar, né? Afrontar a Deus, afrontar a Ezequias, afrontar aquela cidade. E depois então eles entregaram uma carta, né? Pedindo para que Ezequias se rendesse, para que Ezequias entregasse a cidade, não oferecesse resistência. Então, está lá no capítulo 37. 36. No versículo 4 do capítulo 36. Então, Ravi Jaque, o comandante dos exércitos de Senaqueribe, questionou: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que te apegas? Digo, teu conselho e poder para a guerra são palavras vazias, sem sentido. Em quem confias para te rebelares contra mim? Tu confias no Egito, aquela cana esmagada que penetra e fura a mão de quem se apoia nela? Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos que confiam nele. Contudo, se declarares, confiamos em Jeová, nosso Deus, porventura esse Deus não é aquele cujos altos santuários e altares Ezequias removeu, alegando a Judá e a Jerusalém: deveis adorar aqui, diante deste altar. Bem, estamos aqui diante da afronta, né, que os comandantes do rei da Síria estavam ali diante de Jerusalém, às portas de Jerusalém, né, procurando desequilibrar, procurando fazer com que aquela expectação fosse tremendamente, terrivelmente negativa, por conta de um exército que estava dominando o mundo, um grande exército de milhares e milhares de soldados. Bem, então, Ezequias recebe aquela carta para se render, né? Recebe aquela carta do rei Senaqueribe e o que ele faz? Ele pega aquela carta e ele leva para o templo do Senhor e apresenta aquela carta ao Senhor. Por quê? Porque quando aqueles generais, né, foram diante de Jerusalém e diante ali daqueles oficiais, eles desprezaram a Deus, perguntando: por acaso o rei Ezequias está esperando que Deus, que Yahvé, que o Senhor vai livrá-los? Porque os deuses que nós lutamos até aqui não foram capazes de derrotar o nosso exército. Então, eles estavam afrontando o Deus vivo. Amém? Então, o mundo que nós vivemos, né, ele é um mundo humano e material. O mundo que nós vivemos é um mundo humano e material. Então, quando nós recebemos uma notícia, quando nós estamos diante de uma situação desconfortável, uma situação contrária, é natural que nós venhamos até mesmo a perder o equilíbrio, nos desequilibrar. Às vezes acontece, né? Pode ser pouco, pode ser mais, pode ser menos, de acordo com a situação, né?
Então, por exemplo, quem deve R$ 1.000 não é igual aquele que deve 1 milhão. Né? As situações podem ser maiores. Às vezes você está lutando contra uma enfermidade que tem cura, e você está lutando com uma enfermidade que, humanamente, não tem cura. Então, as situações, né, elas têm a sua graduação. Mas, de qualquer forma, né, elas, como nós estamos no humano, como nós estamos vivendo no material, nós sentimos uma certa dificuldade para enfrentá-las. Né? Sentimos aquele baque, aquele momento, né, de temor, de tremor, de enfrentar aquela situação. Muitas das vezes é uma situação nova, é algo que nunca passou pela nossa mente, né, de que nós iríamos passar por aquela situação. Então, é normal, é natural que haja esse temor, esse tremor. Né? E nós, muitas das vezes, nos esquecemos de que, como cidadãos do reino, como filhos de Deus, né, a nossa perspectiva, ela tanto se inicia como ela é diferenciada do tratamento que aqueles que não têm Jesus no seu coração dão para estas mesmas causas. Por quê? Porque o segredo está lá em Mateus, né? No Evangelho de Mateus, quando o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja, nós temos que buscar primeiro ao Senhor, buscar primeiro o seu reino, buscar primeiro a sua justiça. Para quê? Para que as demais coisas sejam acrescentadas, sejam resolvidas. E aí então, né, nós temos que ter essa atitude como servo de Deus. Qual é a atitude? A atitude de colocar a situação que nós nos encontramos na ordenação, na ordem certa, na ordem correta. Qual é? Então veja, eu antes era humano material, hoje eu devo ser espiritual, humano, material. A ordem se inverteu. Por que eu disse que era só humano e material? Porque eu não tinha nem noção do espiritual. Eu não tinha nem noção, mas hoje eu tenho. Então, mesmo não tendo noção, o que acontecia antes era humano, material e espiritual, mesmo não tendo noção do espiritual. Mas hoje não. Hoje eu tenho noção. Qual é a noção? A noção do espiritual. Então, primeiro é o espiritual, depois o humano, depois o material. Essa atitude, ela é fundamental para que nós possamos enfrentar toda e qualquer situação, por mais adversa que ela seja, por mais complicada, por mais terrível que ela possa parecer. Se nós colocarmos essa ordenação da forma correta, ou seja, espírito, humano, e quer dizer, espírito, humano, sentimento e pensamento. Pensamento e sentimento. E o material, as coisas que envolvem esta vida, né? A parte material. Então, se nós colocarmos nessa ordem, o que vai acontecer? Nós vamos estar cumprindo a palavra de Deus na nossa vida. E quando nós estamos cumprindo a palavra de Deus na nossa vida, o que opera? O que opera? A justiça. A justiça de Deus é operada. Por isso que o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque a justiça de Deus só opera na vida daqueles que estão buscando a Deus em primeiro lugar e estão fazendo a sua vontade. Aí a justiça opera. E quando a justiça opera, ela é superior
a toda e qualquer afronta que nós possamos vir a receber ou a enfrentar. Não é? Então, é nessa ordem que nós temos que agir. Então, apesar daquele rei, daqueles generais terem afrontado vários deuses e até mesmo o Deus de Israel, né, Ezequias pegou a carta, né, que foi endereçada para ele se render. O que ele fez? Ele tomou primeiro a atitude espiritual. Qual foi? Ele pegou a carta e levou para o templo. Ou seja, ele levou para a presença de Deus e colocou na presença de Deus. Amém? Então foi isso que ele fez e é isso que eu e você temos que fazer com todas as nossas situações, todas as nossas causas, para que a nossa vida seja uma vida abençoada e o nome do Senhor seja glorificado. Né? Depois que ele apresentou a carta, está lá, né, no versículo 1 do capítulo 37, né, no versículo 2 diz assim: em seguida enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes e anciãos entre os sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, a fim de consultarem o profeta Isaías, filho de Amós. Então ele mandou, né, aqueles seus secretários que tinham ido, né, serem afrontados pelos generais. Ele agora manda esses mesmos oficiais lá, né, aonde estava o profeta Isaías, e vestidos de pano de saco. Quer dizer, tiraram as suas vestes de realeza, né, e se vestiram de saco. O que significa isso? Eles se humilharam. Está lá escrito em 2 Crônica: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? O que tem que fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, se humilhar. Então, nós temos que nos humilhar perante a potente mão do Senhor. Amém? Eles foram procurar o profeta Isaías, porque o profeta Isaías era o representante de Deus naquela época, né? Deus falava através de Isaías. Amém? Um dos profetas mais abençoados do Antigo Testamento, que profetizou a respeito da vinda do Salvador. Né? Então, eles vão e se apresentam a Isaías. Amém? O que significa isso para mim e para você? Ou seja, quando eu estou diante de uma batalha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a minha vida na ordem certa. Né? Eu recebi no humano, eu recebi no material, mas eu tenho que transportar para o espiritual. Então, primeiro, eu tenho que ir para o espiritual, pedir ao Senhor, né, o livramento, a bênção, a transformação daquela situação, aquela afronta, né, aquilo que eu estou passando. E depois, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar as providências na área daquilo que está acontecendo na minha vida. Né? É um papel, é uma situação, é conversar com alguém, é fazer isso, fazer aquilo. Mas também tem uma coisa importantíssima, que eu não posso desprezar de forma nenhuma. Qual é? Veja, né? Ezequias mandou que os seus servos, né, fossem procurar quem? Ao profeta Isaías, o representante de Deus. É isso que eu e você temos que fazer. Nós temos que procurar ajuda. Procurar ajuda. Não necessariamente
precisamos viver com o nosso problema, com a nossa dificuldade, com a nossa afronta, sozinhos. Sozinhos. Por isso que quando Jesus, ele disse para a sua igreja, ele disse para os seus discípulos, ele disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos, em meu nome, em nome de Jesus, eu o quê? Eu estarei no meio deles. Então nós temos a garantia de que Jesus está no meio da sua igreja, quando a igreja se reúne em nome de Jesus, para adorar o Deus vivo na beleza da sua santidade, pela orientação, pela submissão, pela unção e direção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então cultuamos a Deus e o adoramos em espírito e em verdade. Então, nós não podemos deixar de estar na casa do Senhor e nos humilhar, né? Estar ali de pano de saco, ou seja, estarmos humilhados, estarmos orando, estarmos buscando a Deus. Porque aqueles homens foram buscar Isaías, foram buscar o profeta. E aqui hoje, eu e você, temos que ir para a igreja, temos que buscar a Deus, temos que nos humilhar na presença do Senhor e esperar e suportar e aguentar até que a nossa situação seja restaurada, até que o Senhor venha, se manifeste, intervenha em nosso favor. A importância da igreja e do ministério, a importância do relacionamento, né, entre os irmãos. A Bíblia diz, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. A Bíblia diz, carregai as cargas uns dos outros. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram, se entristeça com aqueles que estão tristes. É assim a igreja do Senhor. Esse momento importante que Ezequias compreendeu, levou para o templo a carta. Sim, primeiro nós vamos apresentar a nossa questão a Deus, depois nós vamos pedir ajuda. Nós vamos pedir ajuda, né? Depois nós vamos para a igreja, nós vamos buscar o Senhor, vamos pedir ao ministério, né? Para que orem, para que busquem o Senhor, para que nós possamos entrar em luta, em guerra, em batalha espiritual, por aquela causa, por aquela situação. E o que menos importa ali é saber o que foi, é saber o que está passando. O que mais importante é o irmão está com problema, a irmã está com problema, e ela não vai enfrentar, entrar nessa batalha sozinha. Vou estar com ela, porque hoje é ela, amanhã sou eu. Hoje é ele, amanhã é ela. E é assim que a igreja segue caminhando. É assim que a igreja, ela suporta toda e qualquer situação. Por quê? Porque ela é a Assembleia dos Santos. Ela é o povo escolhido, o povo separado, o povo adquirido para a glória, para glorificar o nome do Senhor. Amém? E ali Deus, então, ele sempre dá o escape para os seus filhos. Sempre dá o escape. Enquanto não dá o escape, dá o consolo, né? Quando Jesus voltou para o céu, ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vem direto do Pai e que de mim testificará em vossos corações. Então, o Espírito Santo, ele está presente na igreja para consolar todos os que sofrem, todos os que estão tristes, todos que estão em batalha espiritual, todos que estão vivenciando toda e qualquer situação de qualquer natureza. Não há impossíveis para Deus. Não, não. Deus pode realizar tudo o que Ele quer, tudo o que Ele quiser, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é agradável, né? Tudo que é correto, tudo que é justiça, Deus pode, né? E se Ele quiser, Ele vai realizar na vida daqueles que creem. Amém? A promessa de Deus é para a minha vida e para a sua vida. Aonde há lugar de afronta, haverá dupla honra. Haverá dupla honra.
Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai abrir a sua boca e vai dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, aleluia. O coração de tristeza vai se transformar em alegria, porque a vitória do Senhor é certa na vida dos seus filhos, na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Então quer dizer para mim e para você, se você for um pouquinho fiel, se você buscar a Deus, se você colocar sempre Deus em primeiro lugar, se você colocar Deus à frente de todos os seus problemas, de todas as suas dificuldades, eu posso garantir para você, aqui está uma live, isso aqui fica gravado, né? Eu posso garantir para você que aonde você enfrentou a afronta, Deus vai te dar dupla honra na sua vida. E o nome do Senhor, e o nome dele vai ser glorificado. Você vai se alegrar, mas a glória unicamente é do Senhor. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, porque Ele consola os tristes, levanta os abatidos. Aleluia! Ele dá força ao cansado. Ele faz aquilo que ninguém pode fazer na minha e na sua vida. Ele opera milagres e opera maravilhas. Esse é o desejo do meu Deus, é o desejo do nosso Deus, de operar grandes coisas nas nossas vidas nesse ano de 2023. Amém? Seja cada vez mais fiel ao Senhor. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. E esse ano será um ano maravilhoso. Apesar de ser um ano desafiador, um ano de grandes desafios, vai ser um ano de grandes bênçãos na vida daqueles que forem, daqueles que estiverem fiéis e na presença do nosso Deus maravilhoso. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus faça você pensar e repensar a sua vida, para que em tudo o nome dele seja glorificado. Amém? Então lembre-se, sempre primeiro é o espiritual. Sempre primeiro é buscar a Deus, depois a ajuda espiritual, para que a sua vida seja uma vida transformada pelo poder de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Estou com o meu azeite em cima aqui, da unção. Achei. Então estenda assim a sua mão aqui para mim, amém? E oremos ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E ó Senhor, nós cremos na tua palavra e te pedimos em nome de Jesus que tu nos ajudes, Senhor, a sermos a cada dia mais fiéis, fiéis ao teu reino e à tua justiça. Que aprendamos, Senhor, ó Deus, dia após dia, a colocar sempre Deus em primeiro lugar. E, Senhor, sempre também aprendamos a valorizar a casa do Senhor, valorizar o ministério de Deus, aonde estamos cultuando ao Senhor, buscando a Deus com toda a diligência, com toda as forças físicas e espirituais, para que Deus opere milagres e maravilhas e faça com que, aleluia, as afrontas que temos enfrentado nesse mundo sejam transformadas em dupla honra, como diz o profeta Isaías também no capítulo 61, que se cumpra em nossas vidas, que se cumpra na vida de cada um daqueles que buscam ao Senhor.
que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, passa tuas mãos para salvar, curar, libertar, operar o impossível na vida dos teus filhos. Opera maravilhas nas famílias, pois é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Então, estamos iniciando, né, esse ano. Esperamos ter a oportunidade de voltar, né, a apresentar essa live, trazer mais uma palavra de vida para os amados irmãos. Amém? Já no domingo, né, o próximo domingo, nós vamos ter a ceia do Senhor. Tanto em colégio, no bairro Colégio, né, Estado Colégio 632, como também na nossa sede, né, em Rocha Miranda, Rua das Opalas, 37. Então, que Deus abençoe. 27 e 35. O número, né? Rua das Opalas. É bem fácilzinho. Amém? Então, que Deus abençoe. Se você assim desejar, você pode dar o seu like, você pode entrar nos comentários, fazer uma pergunta, né? Fazer o seu pedido de oração. Se você puder e quiser, você pode compartilhar, né, essa live com outras pessoas, para que também sejam abençoadas. Daqui a pouco esse vídeo também vai estar lá no YouTube, né? Então, que Deus abençoe a todos, tá bom? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Para todos vocês. Amém? Amém. E lembre-se, se você for fiel, aonde houver afronta, haverá dupla honra na sua vida. Amém? Deus abençoe. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Até domingo, até amanhã no culto, né? Quarta-feira, e depois no domingo, a Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.